Já falou dos órgãos que têm esta legitimidade de poder dizer quem ganhou, quem não ganhou. É que nos últimos tempos, pelo menos na esfera pública, este mesmo órgão tem sofrido, portanto, várias críticas em termos de credibilidade. Nós estaríamos aqui também nesta situação em que as pessoas, ou os atores políticos, ou alguns atores políticos, perderam credibilidade nos órgãos e daí dessas tensões todas e que culminaram com a morte de várias pessoas, detenções, por aí em diante. Portanto, qual seria a alternativa neste caso? Se há uma descrédito desses órgãos, qual seria a alternativa? A alternativa é isso que está-se a fazer. As pessoas que aprovaram estes mesmos órgãos, como é que esses órgãos tinham a funcionar, são as pessoas que estavam lá a fazer as confusões todas. Portanto, nós temos que ir no acordo, não é, do diálogo político nacional inclusivo, essas questões todas já são trazidas. Portanto, não é o vandalismo que vai resolver o problema, é a conversa entre os moçambicanos e é o que o presidente fez logo que ele tomou posse, fez de tudo para existir este diálogo e estes problemas estão lá no acordo, no compromisso, e é desta forma que vai se corrigir os problemas que existem. Mas não como as pessoas falam, olha, oposição islâmica, mas estes mesmos estão a dizer o Islã não permite isso, mas estão a vandalizar. Eu já queria colocar essa questão. Estão a vandalizar, foram vândalos, destruíram bens, coisas sagradas de alguém, mas do outro lado está a reivindicar. O Islã diz isso, o Islã diz aquilo. E o que o Islã disse quanto a vandalismo? Você destruir bens de um muçulmano, não do muçulmano, bens de qualquer pessoa. Públicos. Bens privados. públicos. Como é que você pode destruir escolas, hospitais, que naquela manifestação, se você tiver algum problema, você tem que ser levado ao hospital. Como é que você pode destruir hospitais? Como você pode destruir escolas onde os filhos têm de estudar? Como você pode destruir, não é, uma esquadra onde os teus problemas têm que começar daquele lugar? Como é que você pode fazer isso? Um muçulmano, como é que você pode fazer isso? Conhecemos tantos que estavam lá a saquear bens de pessoas, bens haram, aquilo que é haram. Sheikh, em conversa com alguns muçulmanos, sobretudo, em jeito de conversa, perguntávamos qual deve ser a postura do muçulmano quando trata-se de manifestar, de reivindicar alguns direitos, e essas mesmas pessoas optavam por este caminho e alegavam de que nós estamos a recorrer aos ensinamentos do profeta, que é lutar contra a injustiça. A pergunta que gostava de colocar ao Sheikh, esta complexibilidade, esta ambiguidade que alguns irmãos muçulmanos têm de compreender alguns hadiths, ou melhor, pegar aquilo que, digamos, lhe apraz e usar isto para justificar os seus atos. Como é que olha para este fenômeno? Olha, a questão de lutar, reivindicação de direitos, por que não aplica quando se trata de jihad? O jihad, Allah diz para nós irmos para o jihad para combater pela injustiça. Por que não faz isso aqui? No geral, você vai para o tribunal, vai lutar com o juiz lá no tribunal, porque não, você está sendo injusto. Qual é a base que você tem para dizer que é injustiça, é injusto? O CALD vai fazer a justiça, o juiz é que vai julgar. Portanto, não se enquadra em primeiro lugar, e se diz o lutar para fazer com que a justiça prevaleça, qual é o mecanismo que você tem para lutar? Qual é o mecanismo? Você vai, o lutar, fazer justiça é destruir um bem público. Com quem você está a lutar? Você lutar com a pessoa, não com bens públicos. Você não vai destruir bens de quem está na mesma manifestação contigo. Você vai destruir os bens dele, vai destruir a casa dele, vai destruir o estabelecimento comercial dele. Mas ele está lá. Que justiça você está fazendo? Você está sendo injusto, em primeiro lugar. Você não pode fazer. E a justiça com as próprias mãos, neste país é proibido. Você não pode fazer. É o artigo 1 do Código de Processo Civil. Você não pode fazer justiça com suas próprias mãos. Então, você está completamente desenquadrado. E vamos procurar
na história islâmica, algum momento na história islâmica em que, em nome da justiça, a pessoa tem que fazer justiça com as suas próprias mãos? Onde que está isso? Não encontra. Então seria uma anarquia, não república. E nós fomos transmitidos estes valores com o profeta sallallahu alaihi wasallam, obediência às nossas autoridades. Portanto, há caminhos legais que você tem que fazer para fazer valer. Estão aqui os caminhos, estamos a ver agora os resultados. Leva tempo? Sim, leva tempo. É complexo? Sim, é complexo. Requer paciência? Sim, requer paciência. Há muita coisa. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam foi paciente em Meca por 13 anos. Mas depois alcançou o seu benefício. Quando foi para Medina Munawara, Allah permitiu. Allah disse para Muhammad, saia deste lugar e vai para Medina. E preparou, depois conseguiu alcançar o seu propósito. Você não vai vandalizar, não vai destruir bens públicos, em nome da justiça que você acha que tem que ser justo. Até pode ser uma perspectiva tua. Qual é a capacidade que você tem para dizer que estou a contestar os resultados eleitorais? Você não consegue estar a nível nacional para saber quais são os resultados obtidos em cada mesa. Você não consegue. E você está a se basear de uma pessoa e outro também tem seus dados. Você como vai fazer justiça ouvindo um só lado? Portanto, ninguém teria essa capacidade. Por isso, nós temos de nos cingir aos órgãos competentes para tal. Se você não tem confiança, então use os caminhos legais para haver alguma alteração naqueles que são os mecanismos legais. Para haver alteração e corrigir. E nunca pelo vandalismo e destruir bens, seja públicos ou bens particulares.